Pois é, gente, sai agora um relatório preliminar do acidente entre o Bombardier Dash 8 da Guarda Costeira do Japão e aquele Airbus A350 da Japan Airlines. Você lembra que aconteceu no dia 2 de janeiro do ano de 2024 e saiu, digamos, um relatório que não tem grandes novidades do que a gente já estava esperando. Falha humana. Lembrando que é um preliminar, apesar de ter praticamente um ano aí, e esse acidente ainda está sob investigação. E de acordo com o órgão responsável lá do Japão, a falha do piloto do Dash 8 foi fundamental para acontecer o acidente. Se você não lembra, eu vou te contar rapidinho. Esse avião menor invadiu a pista enquanto um A350 da Japan Airlines estava pousando. Eu falo invadiu porque ele não tinha autorização. As aeronaves colidiram em solo, o A350 parou fora da pista e foi tomado pelo fogo e todos os 378 ocupantes conseguiram se salvar. Mesmo com essas imagens impressionantes, todos conseguiram se salvar. Menos o avião da Guarda Costeira do Japão, onde apenas o piloto sobreviveu, mas eu não encontrei informações sobre declarações do piloto neste relatório. Até agora, a causa primária do acidente envolve o Dash e os controladores. Primeiro, o avião que entrou na pista sem autorização. As imagens do acidente nos mostram claramente a forma com que o A350 acabou atingindo o Dash. O controlador também falhou em não reconhecer que havia ali, no caso, o Dash entrado na pista. Naquele momento ele poderia ter solicitado, por exemplo, para que o A350 arremetesse, evitando essa tragédia. Um alarme até disparou por cerca de 60 segundos na torre de controle, sinal que não foi dada a atenção necessária para fazer as ações corretivas naquele momento. Gente, torre não opera somente no visual, que nem era um visual 100% limpo também. Existem, claro, diversos sistemas que avisam risco de colisão em solo. É diferente daquele do TCAS que funciona no ar. No solo o TCAS não funciona, senão ele iria ficar apitando o tempo todo. Os dados dos gravadores de voz do Dash revelaram que a tripulação estava discutindo as operações de salvamento. Por quê? Porque havia acontecido ali um forte terremoto no Japão naquela época, no comecinho de 2024, e os tripulantes estavam preocupados com as suas missões, provavelmente perdendo a concentração no caso das operações aéreas naquele momento do acidente. Eles poderiam ter entendido que já estavam liberados para alinhar na pista, o que aconteceu, mas eles não estavam liberados, e a decolagem que obviamente não aconteceu. O Japan Airlines também não conseguiu identificar uma aeronave tanto entrando na pista como ali parada na pista. Os fatores ainda não foram revelados, mas poderia ser devido à posição com que o Dash estava. Não faz muito sentido porque ele estava literalmente alinhado na pista. Mas indica que as luzes não foram identificadas, no caso, não foram avistadas pelo avião da Japan Airlines. Mas é claro que o Dash estava completamente alinhado ali, esperando para decolar. Isso ficou muito claro, inclusive eu fiz alguns vídeos em relação a esse assunto no começo do ano. O Airbus literalmente atropelou o Dash. Eu até fiz a comparação da altura do Dash da altura do Airbus. Ele simplesmente atropelou o Dash e o piloto não conseguiu ver esse turbo-hélice na pista. Esses poucos dados iniciais do relatório não trazem grandes surpresas. Nos vídeos que eu fiz em janeiro eu mostrei tanto a questão das vidas que foram salvas no avião da JAL, que é algo que dificilmente aconteceria em outros países. A gente sabe, Brasil ali, países subdesenvolvidos e terceiro mundo, a gente sabe que as coisas seriam bastante diferentes, até em países de primeiro mundo ali, como o Reino Unido. A gente já teve casos ali de acidentes onde o pessoal saía com mala, aquela velha história de você querer sair com bagagem numa situação de emergência, algo que não aconteceu lá no Japão. Após o JAL começar a pegar fogo, os passageiros foram instruídos pelos comissários que seguiram à risca todos os procedimentos e foram, sim, longos 6 minutos entre o pouso do JAL e a abertura das saídas de emergência. Sim, a tripulação ainda fez um excelente trabalho, junto, claro, com a educação e a disciplina que a gente conhece do povo japonês, que a maioria dos passageiros eram japoneses. O avião já estava começando a pegar fogo na hora que ele bateu com o Dash e foi se arrastando, pegando fogo e, cara, 6 minutos, sim, pois é, daí ele começou a queimar por completo e mesmo assim ninguém perdeu a vida nessa
foi uma tragédia porque foram vidas perdidas. Esse relatório foi divulgado no dia 25 de dezembro, nessa sucessão aí de tragédias da Azerbaijan Airlines, teve a tragédia lá de Gramado, teve um outro avião também que sumiu aqui no Brasil, depois já encontraram, as pessoas perderam a vida lá no Amazonas. Tem bastante coisa, infelizmente coisa ruim, acontecendo nesse final de ano. Esse vídeo é para fazer essa atualização e tudo indica que quando sair o relatório final da Japan Airlines a gente não vai ter, digamos, nenhuma surpresa no ocorrido e já deve ter sido tomado novos procedimentos para tanto lá para os controladores, para o aeroporto onde aconteceu esse acidente, para que, claro, ele não volte a ocorrer. Beleza? Gostou desse vídeo? Até a próxima. Tchau!